O vídeo de hoje é sobre um tema polêmico que não deveria ser polêmico, as pessoas deveriam conseguir conversar sobre esse assunto, ouvir, ter opinião própria, mas respeitar uma opinião diferente, assim como eu sempre fiz dentro da Startgrana e pretendo fazer aqui dentro do meu canal. Eu quero trazer assuntos que tenham ligação com investimento, com o mercado financeiro, e eu acredito que as eleições 2026, elas têm muito a ver com o mercado financeiro e nós analisarmos possíveis cenários ajuda a tomar decisão para o investimento nos próximos meses e talvez para os próximos anos. Então, durante o vídeo vai ficar claro minha opinião, minha ideia aqui, que é basicamente a gente tentar fazer um exercício, uma visão do que pode vir a acontecer em 2026, para a gente saber o que vai acontecer dentro da bolsa, o que nós podemos fazer quanto investidores. Então, para a gente começar aqui, sobre o Lula, ele não fez um sucessor ainda. E aí, vou ter que comentar bastante sobre Lula e Bolsonaro, porque foram os dois últimos presidentes. Diferente do Bolsonaro, que fez sucessores, modo de dizer, mas assim, ele criou ministros que conseguiram uma certa fama, um certo reconhecimento, tanto que posteriormente alguns viraram senadores, outros conseguiram cargos de governo. E o Lula, até o momento, ele não tem feito. Ele conseguiu um pouco com o Haddad, mas o Haddad já era conhecido. A Tebet, que talvez era para ter acontecido isso, ainda não aconteceu. Pouco se ouve falar dela. Quando se ouve, é mais de alguma polêmica. Nem sei o ministério que ela faz. E aí, talvez isso seja um indicativo que ele possa vir a ser o presidente, ou simplesmente ele é centralizador e ele não quis criar um sucessor. Eu vou falar de alguns possíveis candidatos de esquerda e de direita. À esquerda eu tive dificuldade de encontrar informações porque até o momento não teve nenhum que falou serei candidato, até por essa questão de concorrência com o Lula. Até o momento o principal candidato continua sendo o Lula, mas nós temos o Fernando Haddad que pode possivelmente vir a se candidatar, seria talvez o mais natural e o mais, entre aspas, ali meio termo que consiga dialogar um pouco com o centro, talvez até um pouco com uma direita mais moderada. O João Campos, do PSB, desconheço, já ouvi falar dele, mas não sei o que ele representa, quem que ele é. O Geraldo Alckmin, que também possivelmente as pessoas especulavam no início que ele entrou só para conseguir um cargo depois, mas pouco se ouve falar dele, parece que ele está lá só recebendo o salário dele, sem trabalhar, é essa impressão, eu acho que a maioria dos brasileiros tem. O José Dirceu, que seria um escárnio ter ele de volta, mas é uma das pessoas que pode vir a ser candidato, ele é do PT. O Boulos do PSOL, que ao meu ver ele fez uma boa campanha, e aqui eu preciso fazer um disclaimer igual eu fiz no início. Quando eu falo da pessoa, eu não estou falando se ela é boa ou não é boa, estou falando que pode vir a ser candidato e pode ganhar uma eleição. O Boulos, ele tem um bom discurso, ele veio com um discurso um pouco mais parecido com o Lula, Paz e Amor. Foi quando o Lula, para quem é mais antigo, sabe que o Lula concorreu várias vezes e em 2002 ele ganhou. Foi quando ele conseguiu mudar o discurso dele, porque o discurso era muito mais extremista, muito mais agressivo. E quando ele veio para um discurso mais baseado no emocional, né, no amor, ele conseguiu conquistar uma parcela maior da população. É mais ou menos isso que o Boulos começou a fazer lá em São Paulo. Não sei se a nível nacional ele conseguiria, até porque ele tem um passado que dá para a direita bater muito nele, usar muito campanha contra ele, né, pregando esse medo, esse caos que talvez nem exista, mas é algo que soa contra ele. E a Tabata Amaral, que também concorreu à prefeitura de São Paulo, ela tem boas ideias, é uma pessoa jovem, uma pessoa nova na política, mas mostrou-se ainda não estar preparada. Pode ser que em algum momento venha a estar, mas ao meu ver, pelo menos, ela não está preparada. E tudo isso leva a crer que o candidato da esquerda será o Lula. Não tem outro candidato. Falando da direita, e aí eu preciso começar com um ponto que é essencial para a gente entender quais são as possibilidades da direita, será que ela vai ser censurada? Porque quando nós falamos de censura, nós temos uma amostra que ela somente pegou pessoas de direita. Nós não temos uma pessoa de esquerda ou uma que despontou, que tenha o espectro político de esquerda,
que foi censurada da forma que a direita está sendo. Todos os pré-candidatos que estão anunciando candidatura, eles estão se tornando inelegíveis, ou seja, eles não vão poder concorrer em 2026, com exceção dos governadores, que daí sobra para eles, dificilmente, por eles já terem um cargo político, eles vão ser inelegíveis, que é o caso do Ratinho, que é um que está despontando, que é do PSD aqui do Paraná, o Tarcísio, que já disse que não vai ser candidato, eu acredito que ele não queira, digamos assim, perder o público bolsonarista, então ele tá na defensiva falando, ó, não vou sair, ele é do Partido Republicanos. Talvez quando o Bolsonaro realmente falar, ó, não serei candidato, ele assuma, mas ele não quer perder esse eleitorado. O Eduardo Leite, que já foi especulado em algumas eleições, mas até o momento não acredito. Eu acho que o Eduardo Leite ele funciona mais ou menos igual foi o Alckmin e o Dória. Não tem representatividade alguma, não tem apelo, não tem eleitorado, não tem nada. Ele é do PSDB. Outro governador que poderia despontar, mas eu também acredito que não tem apelo, é o Romeu Zema, do Partido Novo. O Caiado já disse que vai ser pré-candidato e ele foi um dos que teve uma possível candidatura impugnada, então ele não pode ser candidato. O Pablo Marçal, do PRTB, alguns dias atrás também ficou inelegível. E aí o Bolsonaro, que é o forte candidato, é o maior candidato da direita, com possibilidade de vencer em 2026, também está inelegível. Então nós temos 3 pessoas que já anunciaram candidatura e as 3 estão inelegíveis. Eu coloquei aqui o Gustavo Lima sem partido, só por noticiar, mas é um completo escárnio absurdo ele sair como candidato. E eu coloquei o Nicolas do PL, assim como a Tabata Amaral. Eu acho que são políticos novos, expoentes que têm boas ideias, mas ainda eles precisam vir para um campo um pouco mais centrado. Não digo centrão, mas um pouco mais prático da coisa. Por enquanto, o Nicolas ele fica só no discurso, ele inflama as pessoas e talvez seja isso que ele precisa para vir a ser candidato e ganhar uma eleição. Eu acredito que ele, de todos esses candidatos, pelo menos é o que tem a maior oratória, junto com o Pablo Marçal, e quem vence a eleição não é o melhor, é o que tem o melhor discurso, a melhor lábia. Por isso que Lula, Boulos, Marçal e Nicolas são pessoas que provavelmente se darão muito bem caso saiam como candidatos. E o Centrão está fortalecido, eu acho que esse é o grande X da questão, saber se o Centrão vai ser fortalecido com esse governo atual e o que ele vai fazer para a eleição 2026. Lembrando que o Kassab foi o segundo partido, né? Ele é o dono do partido do PSD, foi o segundo partido que mais conseguiu prefeituras. Então, provavelmente vai ser o partido que vai angariar o maior número de coligações, o maior número de partidos, vai ter a maior base governista e não governista, base de centrão, e é ele que toma as decisões. Provavelmente quem ele apoiar nas eleições vai ter grande chance, grande probabilidade de vencer. E a bolsa, o que nós podemos esperar dentro da bolsa? Aqui eu trago 2 pontos. Eu vou falar sobre a teoria da antecipação. Para quem quer conhecer sobre a teoria da antecipação e aprender investimentos, aprender a controlar suas finanças, eu recomendo conhecer a Start Grana. Nós temos uma técnica chamada teoria da antecipação. De uma forma bem resumida, ela funciona da seguinte forma: se todos nós sabemos que há movimentos que acontecem no mercado, todo ano isso acontece. Perto do fim do ano, a bolsa costuma ter um rally, perto das eleições, ela costuma ter um movimento, uma volatilidade um pouco maior. Dentro das criptos, nós temos o halving do Bitcoin, que ele é bastante definido, o que acontece. As eleições americanas, então nós temos vários períodos que eles são previsíveis dentro do mercado financeiro. Isso não quer dizer que vai subir ou vai cair, mas que existe uma probabilidade que isso vai acontecer, esse movimento que gera volatilidade. E o mercado ele costuma se antecipar a esse movimento. Então, se a eleição é em novembro, alguns fundos de investimento, grandes investidores, eles costumam a montar posição ou desfazer posição de acordo com suas crenças 3 meses, 4 meses antes. Nós da Start Grana temos a teoria da antecipação, que é o quê? Se nós sabemos que isso acontece, se ao longo do tempo isso sempre aconteceu com uma certa frequência, há uma grande probabilidade disso acontecer. Se pode acontecer, nós antecipamos. Nós fazemos o movimento muito tempo antes.
Isso quer dizer o quê? Falando especificamente das eleições, que um pouco antes de começar a propaganda em rádio, propaganda em TV, os candidatos começarem a fazer as suas propagandas, nós já vamos montar uma posição. E essa posição, ela vai de uma outra tese que eu tenho. Nós temos uma demanda reprimida. O mercado queria subir tanto que ele subiu no fim de 2022. E aí, muita gente está segurando investimentos porque o mercado está imprevisível. Como eu sempre falo, o investidor, o mercado financeiro, ele não gosta de imprevisibilidade. Pode ser o pior cenário possível, mas as pessoas querem saber como vai ser esse cenário. E 2026 tende a ser um cenário não catastrófico, mas de muito embate, muita briga, muita discussão política, muita faísca entre os dois lados. E isso vai gerar consequências para a bolsa. Gerando consequências na bolsa, abre oportunidade. O que, que eu creio que vai acontecer? Que eu posso estar errado, não é uma recomendação de investimentos, que em 2026, passadas as eleições, independente do governo A ou independente do governo B, a bolsa vai subir porque nós temos uma demanda reprimida, até porque com a inflação, todos os produtos subiram, faturamento subiu, isso não quer dizer que o lucro aumentou, mas o preço de tudo está subindo. Antes nós tínhamos gasolina R$ 3,54, hoje está beirando 7. O dólar era 4,50, 5, hoje está beirando os 6, 6,50. A bolsa ela tende a ir para 200, 250 mil pontos com uma correção natural dessa inflação que ocorreu. Só que ainda ela não subiu. Por quê? Porque as pessoas estão segurando. Elas sabem que ano que vem vai ter volatilidade. Elas sabem que vai acontecer algo dentro da bolsa. Só que vai chegar num momento que vai falar: então tá, é isso que a gente tem, é assim que a gente vai seguir. E isso só vai ser definido pós-eleição. Então nós temos uma janela gigantesca de oportunidade para montar posição dentro dessa volatilidade e comprar ativos mais baratos para ganhar lá na frente. Porque vai subir, independente do mercado, independente de estar com político A ou político B, talvez algum deles o mercado reaja de uma forma um pouco melhor, mas ele vai ter que subir. E aí vem de outras teorias da crise de 2026, 2027, que eu acho que já tem até um vídeo aqui no canal, e dentro da Start Grana eu falo isso. Se você quiser conhecer a Start Grana, clica no QR Code ou no link que está na descrição. Então nós não temos o que fazer, vai ser algum desses candidatos, vai ser o candidato ruim da esquerda ou vai ser o candidato ruim da direita. Nós não temos para onde correr. Tudo que existir nas eleições em 2026 vai ser ruim. A gente não consegue pensar o que vai ser melhor para mim, até porque isso é uma discussão que eu tenho quando a gente está falando, o governo de esquerda é ruim, mas a esquerda votou nesse governo para nos trazer até essa situação. Então a esquerda está contente com o que está acontecendo. Da mesma forma que nós ficamos, nós de direita, como eu sou de direita, nós ficamos contentes com o governo de direita e a esquerda queria impeachment o presidente, da mesma forma que a direita quer impeachment a esquerda. Então essa briguinha, essa picuinha sempre vai existir. Não quer dizer que os governos foram bons, né? Acabei falando aqui que foi, mas na minha visão, foi um governo ruim com um resultado positivo, que também era natural ter esse resultado positivo, e eu acredito que 2026 nós também vamos, aquela história do bode na sala, colocar um bode, e aí vão tirar o bode, as pessoas vão ficar felizes porque o bode não está mais na sala. É isso que vai acontecer em 2026. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Compartilhe com quem você ama, não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima. Talvez eu faça mais vídeos sobre esse. Comenta aí o que, que você acha. Se quer que eu faça, eu vou fazer talvez aí a cada 3 meses, uma vez por mês, quem sabe, para a gente ver o que, que vai acontecer até lá e da onde a gente pode conseguir lucrar dentro da bolsa por motivo das eleições. Até, tchau.